Oi, eu sou o Dri. Seja bem-vindo. Esse plot twist no final eu não tava esperando não, hein? Do nada ela volta, pô. Agora que essa guerra complica ainda mais. Mas antes do vídeo começar, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. O capítulo começa com uma explicação do que está acontecendo no campo de batalha nesse exato momento. Os soldados do Império e os soldados rebeldes deixaram as diferenças de lado ao perceber que o inimigo não natural acabou de se intrometer no conflito que estava acontecendo até pouco tempo atrás. A cena mostra dois soldados lutando e tentando impedir o máximo de zumbis que tentam atrapalhar a evacuação da cidade imperial. Eles conseguem com êxito pôr um fim no zumbi que estava atacando eles, mas um dos soldados já acabou morrendo no processo. O soldado que sobreviveu se ajoelhou ao lado do companheiro caído, e enquanto se lamentava da morte do aliado, o mesmo soldado que tinha acabado de morrer, o mesmo soldado que estava caído ali do lado do sobrevivente, estava em pé na frente dele, como um zumbi. Olha só que loucura. No mesmo momento em que morre, a pessoa que morreu imediatamente volta à vida como um zumbi. O processo é instantâneo. Na hora o cara estava de volta. A cena corta para dentro de uma carruagem. O Subaru tá surpreso que a Anastácia foi para Volóquia. A Anastácia fez questão de deixar claro o quão custoso foi para atravessar 3 países. Porque lembrando, ela foi por Cararag. Ela deu a volta, ao invés de ir direto que nem a facção Emília. O Július também tá lá e já começa mostrando o alívio de saber que o Imperador Vincent está são e salvo. Mas o Abel obviamente não lembra do Július. A Anastácia se apresenta como uma das candidatas à rainha de Lugnica, mas é explicado que ela não foi só representando essa posição. Ela também foi como emissária das ligas das cidades de Cararag. O Subaru aqui tem uma pequena interação com o Abel, e vendo isso, o Július fica surpreso ao ver o quão despreocupado o Subaru está sendo ao lidar com o Abel. O Subaru some por uns meses, e quando o Július volta, o Subaru está ofendendo o supremo comandante de uma nação que é hostil com todo mundo, e não acontece porra nenhuma com o moleque. Só o Subaru para fazer isso. A Anastácia diz que enquanto estavam em Cararag, ficou sabendo que Volóquia estava em maus lençóis. O Bastet pergunta o porquê de Cararag ter mandado uma emissária para Volóquia. E o Hannibal explica que isso aconteceu porque algo estranho está acontecendo em Cararag. E esse algo estranho é que Cararag também sofreu com um surto de zumbis. Sofreu porque antes de ir para Volóquia, o Hannibal deu conta dos zumbis de lá. O Hannibal disse que os zumbis estavam indo em direção à Volóquia quando ele estava investigando. O Abel questiona se o surto de zumbis teria sido trazido de Cararag até Volóquia, e a Anastácia responde que o mais provável era que Cararag foi usada como um campo de treinamento para os zumbis, para que só depois eles atacassem Volóquia. E o motivo dessa hipótese é que a escala de dano que Cararag sofreu foi bem menor comparada à Volóquia. O Abel pergunta o que aconteceu em Cararag, já que ele não tinha ouvido falar de nada sendo destruído lá. O Hannibal disse que parou o surto antes que chegasse a esse ponto, mas que mesmo assim, ele suspeitava que a intenção do inimigo não era essa para começo de conversa, porque os zumbis de Cararag simplesmente trocaram de lugar com os habitantes do lugar onde o surto aconteceu, como se quisessem se passar por pessoas vivas. E irmão, que estranho essa situação. Na minha cabeça isso não faz sentido. Se o objetivo da Sphinx era Volóquia para poder causar o que está causando agora, por que ela iria tentar fazer eles se disfarçarem de pessoas vivas? Não era mais fácil só mandar eles atacarem algum lugar aleatório? O Hannibal revela que o número de pessoas que foram mortas e substituídas por zumbis foi um total de 2.000 pessoas. A Anastácia também fala que o que fez os zumbis serem descobertos foi a importação e exportação de suprimentos. Os mortos não precisam de água e comida. Por causa disso, foi notada uma discrepância entre a quantidade necessária para se manter 2.000 pessoas e a quantidade que foi enviada para lá. O Abel pergunta para o Bastet sobre as tropas estacionadas na fronteira de Volóquia e Cararag. O Bastet confirma que sim, tem uma tropa lá. E o fato de eles não aparecerem na batalha na capital fez o Abel pensar que talvez o Groove, general divino que estava no comando daquelas tropas, já tinha caído para os zumbis. A cena então corta para o Cécilos, parado ainda na capital imperial. É dito que o Cécilos sentiu o perigo chegar, atrasando a água da represa de inundar a capital enquanto a evacuação estava acontecendo. E caída no chão, abaixo dos pés do raio azul de Volóquia, estava Sphinx, com o corpo já sem nenhum sinal de vida, encerrando o capítulo 16. Irmão, a Sphinx já morreu e a gente nem viu. E pior, os zumbis ainda estão por aí. Foda. O capítulo 17 começa com uma pequena menção à guerra demi-humana que aconteceu em Lugnica há 40 anos atrás. Nessa guerra, os mortos também foram usados como soldados,
Mas pelos livros de história terem se focado somente em registrar o conflito entre humanos e demi-humanos, esse detalhe acabou passando despercebido pelo público. A cena vai pro Garfield, que está lutando contra os zumbis. As Shudrakianas também estão lá, counterando os zumbis que se aproximam da carruagem. Mas o grupo que mais cativou o Garfield foi o batalhão de players. Mesmo no meio da noite, eles eram bem barulhentos. Mas o Garfield tá bem puto pelo reencontro da facção da Emília com o Subaru e a Ren não ter sido tão alegre por conta dos zumbis aparecendo. Mas o Garfield também notou algo estranho com os zumbis. Alguns deles parecem quebrar mais facilmente e outros parecem ser mais duráveis. A Miss Zelda, que também estava lá, do lado do Garfield, diz que isso pode ser simplesmente a diferença entre o forte e o fraco. Mas o Garfield diz que entende essa diferença, mas não é isso que ele sente quando observa essa diferença entre cada zumbi. O Roswell chega junto da Beatrice para averiguar justamente essa incerteza que o Garfield está sentindo. Aqui começa o teste. O Roswell lança magia de fogo, gelo, vento e pedra, e como já foi reportado antes, fogo é o mais efetivo. A Beatrice usou a magia de escuridão e multiplicou o peso de cada flecha disparada pelas Shudrakianas. E o mesmo aconteceu. Zumbis diferentes, sofrendo consequências diferentes inexplicavelmente. Logo a Beatrice percebeu que se tratava de magia de restauração, usada em um corpo criado a partir de magia de pedra. Magia de restauração, para quem não lembra, a gente já viu no arco 5, com o cara lá que o Otto foi ver para restaurar o tomo do conhecimento do Roswell. O Roswell chega na conclusão de que sabe quem é o causador disso tudo, mas ele fica confuso porque ele lembra de ter derrotado ela na Guerra Demi-Humana. Que olhar grosseiro. Nesse momento, a Miss Zelda olha em direção às nuvens e percebe uma presença se aproximando. Ao virar o olhar para onde a Miss Zelda estava olhando, eles viram uma figura que causou espanto. Isso não era desejado, mas a implementação foi bem sucedida. Aparentemente, este mundo reconheceu a minha existência como uma vida própria, disse a bruxa surgindo dos céus, na forma de um cadáver. Finalizando o capítulo 17. Caralho, a Sphinx voltou à vida. Realmente foi bem estranho ela ter sido morta tão cedo. E porra, ela usou o sacramento do rei imortal nela mesma e deu certo. Isso foi bem inesperado. Será que vai ter que fazer que nem Naruto e selar ela? O único jeito de derrotar um zumbi imortal em Naruto é com selamento. Pelo menos tem ali o Július, que a gente já viu usar magia de selamento. E a Beatrice, que também deve saber usar essa magia, já que magia de selamento é do atributo escuridão. Mas enfim, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.